Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui a nossa aula hoje do dia 10/4, 10 de abril, e hoje o nosso tópico é estoque, tá? Não é um assunto, digamos assim, difícil, tão complexo, mas ainda gera aí em algumas pessoas algumas dúvidas. A gente sempre tem alguns questionamentos que a gente tem que fazer, né? Então, bom dia a todo mundo, bom dia, Glauci, que entrou agora, né? Bom dia a todos. E vamos lá. Gente, antes deixa eu perguntar. Deixa eu ver aqui. Quem de vocês... Primeira pergunta. Tem estoque nos clientes? Então, a Darlene eu sei que tem. O Regilson provavelmente tem. O Eduardo tem. A Daiane com certeza tem. A Gláucia eu acho que tem. A Márcia deve ter, né, Márcia? A Patrícia, vocês não têm estoque lá, né, Patrícia? Talvez. Não, lá nós não trabalhamos com estoque, porque é muito difícil a gente ter um estoque. A gente tentou fazer, mas aí a gente não temos estoque. Mas a gente já compra, nós não temos um estoque efetivo. A gente tem lá umas peças, mas nós não controlamos como um estoque. Não controlamos como estoque. Eu acho que eu até já tinha falado isso com o Alex uma vez, que ele fez um comentário sobre isso, né? E até estou estranhando, eles não entraram hoje aí, né? Vocês combinam, né, Patrícia? E a Daiane também não, né? Você colocou eles para trabalhar hoje, para fazer fechamento lá, né? Não, é que a gente teve uma semana muito puxada, 2 semanas bem puxadoras, coitados. Eu imagino. Bom, e assim, e outra coisa, dá para... Aí eu vou fazer uma pergunta aqui de curiosidade, eu já sei mais ou menos a resposta, mas só de curiosidade. Vocês trabalham com energia. Dá para armazenar energia? Não. Não? Dá para armazenar vento? Não. Não. Ó, mais ou menos, hein? Mais ou menos. Esse negócio do vento, claro, virou piada por conta da Dilma na época, né, que ela falou, mas depois eu vi um especialista, ele falou que é possível, eu não sei como, mas ele disse que era possível. No caso de energia, né, Patrícia, daria em baterias, né? Imagina. Sim. Mas imagina o custo que você vai ter, né, para fazer isso aí, né? Imagina assim, a gente teria que ter, primeiro, a gente teria que ter um espaço para depois ter todos os equipamentos para a gente poder estar armazenando essas energias nessas baterias. Então, o custo seria muito inviável, né? Não, por isso que eu já falei, eu já sabia a resposta, porque evidentemente eu já trabalhei aí com uma pessoa que ele é especialista em empresas elétricas, né? E de energia elétrica, seja distribuição, geração ou transmissão. Então, a gente já tinha discutido isso aí no passado, né? E realmente, eu sei que não dá. Claro que essa para sua casa até dá, né? Porque aí você pega uma bateria grande, você tem umas baterias, você até consegue, mas no caso de vocês, que é uma indústria, né? Que vocês estão gerando, aí vocês estão ou distribuindo, acho que vocês são transmissão, né? Não, nós somos uma geração, geradora. Você é geração. Tá bom. Então, na geração, você simplesmente gera e já transfere isso, né? Não isso, a gente gera e já transfere. O que o Eduardo falou, ó, pelo valor de armazenar é mais fácil comprar um gerador. Exatamente, né? Sim. Mas assim, eu estou falando isso porque às vezes as pessoas já me perguntaram isso, mas dá para armazenar, tal, enfim. Digamos assim, é até possível, mas é inviável, né? É muito inviável, é mais fácil, igual ele falou, você compra um gerador que sai muito mais fácil. Sim, com certeza. Agora, quem mais aí? O restante trabalha com estoque, pessoal. A Lilian, bom dia, Lilian. Vocês que trabalham aí com estoque, tem alguma dúvida? É fácil trabalhar com estoque? É fácil identificar o que é estoque, controlar o estoque? Como é que vocês veem? É isso aí, ó, o que o Eduardo falou. Se tivesse escutado a Dilma na época, hoje a gente não estaria faltando oxigênio aí, né? A gente teria oxigênio para todo mundo. Faz sentido, né? Bom dia, Lilian. Deixa eu perguntar. E aí, como é que vocês estão com relação ao estoque? Vocês conhecem o CPC 16? Não conhecem? Sabem bem trabalhar com estoque? Ou é só aquele do dia a dia mesmo? Porque a norma aqui, gente, ela não é algo tão difícil, tá? Não é algo tão complexo. Mas tem alguns detalhezinhos que a gente tem que tomar cuidado, né? Alguém gostaria aí de colocar aí como é que vocês estão no
no controle? Como é que vocês estão em termos de conhecimento de normas, da norma especificamente do estoque? Lilian, eu fiz essa pergunta para tu, você não estava ainda. Você tem estoque lá? Você tem algum tipo de estoque lá na sua empresa? Eu sei que é serviços, mas às vezes pode ter. Sim. Tem? Não, professor. Não, né? Mais ou menos. Não. Tá. A Márcia falou que está mais ou menos aí de conhecimento. Bom, vamos lá, Ô, pessoal. professor, Oi, diga lá, Edu. então, lá onde eu trabalho tem estoque, mas toda a entrada da mercadoria cai numa conta que chama estoque transitório. E aí depois toda a compra. Aí depois o custo manda um relatório e a gente faz um PROC lá, e aí identifica o que é o que, e no final do mês destina para a conta certa e já aloca o custo. Eu achei meio estranho assim, esse processo aí, mas é deles, é no Oracle que faz. Às vezes é a amarração do sistema. Gente, controlar estoque não é uma coisa tão fácil, tá? Aí eu estou falando em termos de controle. É lógico que, por exemplo, se você vão pegar a Darlene, ela está lá na indústria, ela é responsável, mesma coisa o Edu, ele está lá, é mais fácil você controlar. Agora, se você pegar o Regilson, se você pegar o Fabiano, nem tanto, né? Mas se você pegar, por exemplo, a Glaucia, que eu acho que ela está no escritório, né, Glaucia? A Márcia, a Daiane, vai ter um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque a gente depende do cliente. Então, se o cliente não tem nenhum tipo de controle, se o cliente não tem nenhum tipo de, vamos falar assim, controle, basicamente, a gente fica vendido, tá? Então, evidentemente, tem um procedimento para controlar isso do ponto de vista fiscal, que ajudaria muito. Não é digamos, o melhor controle do ponto de vista contábil, porque ele não atende à norma, mas pelo menos a gente corre menos risco. Então, por exemplo, você pega a Daiane lá, né? A Daiane vai fechar um cliente dela e o cara não mandou documento nenhum, e ela tem que fechar o estoque. E aí? Vai ser só pelas notas, tal? Então, mas qual que é o critério? Então, é a nossa responsabilidade, digamos, como terceiros, montar um controle de estoque para o cliente, enfim, né? Tem esses questionamentos. Claro que eu tenho meu posicionamento, que a gente vai falar aí ao longo, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos entender aqui primeiro o que é, né? O que é o estoque, tá bom? Bom, então a gente tem aqui o seguinte, ó. Então, o CPC 16 estoque, vocês estão vendo o slide aí, né, pessoal? Legal. Então é assim, a gente tem aí o CPC 16, o estoque, né? Como eu disse, ele não é uma norma tão complexa, é uma norma relativamente fácil de a gente entender, mas tem alguns detalhezinhos que muita gente ainda hoje não aplica. E não aplica porque, assim, parte por conta da dificuldade, parte por conta do desconhecimento, tá? Então vamos lá. Depois a gente tem aqui o seguinte, ó. Então, o que o CPC, qual que é o objetivo desse CPC 16? Ó, estabelecer tratamento contábil para estoque. Então aqui, gente, estoque, ponto, acabou. Claro que se você tiver alguma outra norma específica que trate de estoque, que por algum motivo tenha aí algo um pouco diferente do que a gente está vendo aqui, então, se ele for específico, você tem que usar aquele procedimento específico. Mas o estoque, se eu não me engano, é uma norma que não tem isso. Se tiver, vai ser muito raro, vai ser uma exceção, tá? Bom, olha o que ele diz aqui, ó. A questão fundamental na contabilização dos estoques é quanto ao valor do custo a ser reconhecido como ativo e mantido nos registros até que as respectivas receitas sejam reconhecidas. Gente, preste muita atenção nisso. A questão fundamental na contabilização do estoque é quanto ao valor de custo a ser reconhecido como ativo e mantido nos registros até que as receitas sejam reconhecidas. Gente, quando a gente está falando aqui, ó, até que as receitas, ó, sejam reconhecidas. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Isso aqui, ó, vou escrever aqui, ó. Isso aqui é o princípio da competência. Tá? Princípio da competência. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque quando a gente tem... vamos lá, o que é o princípio da competência, pessoal?
Quem poderia escrever aí no chat ou falar para a gente? O que é o princípio da competência? Quem se habilita aí? Ninguém? Vamos lá, pessoal. Quem se habilita aí? Quem pode falar o que é o princípio da competência? Vamos lá, vou perguntar. Fala, Regilson, você que está começando. Professor. Fala, Lilian. Fala, Lilian. Posso tentar? Pode. Eu acho que é reconhecer a despesa e a receita quando ela realmente acontece. Isso. Lilian, por que você usou a expressão posso tentar? Porque das últimas vezes eu tenho errado. Não, mas o nosso objetivo aqui é justamente discutir, né? Então, vamos lá. Vocês ouviram o que a Lilian falou. Então, é reconhecer as receitas e despesas quando eles ocorrem, né? Alguém mais? Regilson, você concorda com isso? Não? Daiane? E também essa questão da competência, a gente pode falar também em termos simples com a emissão da nota, né? Então, contabilmente, emitindo a nota, a gente já reconhece na contabilidade. Bom, calma, muita calma nessa hora. Vamos lá. A Márcia concorda com a Lilian, tá? Alguém mais? E aí eu vou fazer um comentário com o Regilson falou. Darlene? Bom, olha só, pessoal. Primeira coisa. Então, o que a Lilian falou, tá? Tá pela metade, Lilian. O que você falou tá pela metade. O princípio da competência, basicamente, ele diz duas coisas para nós e elas estão, parte delas estão relacionadas com o estoque, tá? Quer dizer, parte não, né? O princípio da competência tá sempre relacionado com todas as contas, mas no estoque isso é muito forte e eu vou mostrar para vocês. Primeiro, o princípio da competência determina que receitas e despesas, vou repetir o que a Lilian falou e o que a Márcia concordou, que as receitas e despesas devem ser reconhecidas quando elas ocorrem, independentemente do seu pagamento ou recebimento. Perfeito? Foi isso que você disse, né, Lilian? Bom, esta é a primeira parte, tá bom? Essa é a primeira parte aí do conceito, tá? Deixa eu só anotar aqui a presença, né? Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia a todos aí, tudo certo. Beleza. Então é o seguinte, agora tem a segunda parte, pessoal, do princípio da competência, que é o confronto entre receita e despesa, tá? Confronto entre receita e despesa. Tudo bem, pessoal? Então, neste slide, quando eu estou mostrando para vocês, ele está falando do princípio da competência, mas ele está falando principalmente na questão do confronto. Então, eu vou explicar para vocês o que é esse confronto. Primeiro ponto. Segundo, Regilson, muito cuidado com isso que você falou, tá? Por quê? Reconhecer receita, na prática, Regilson, não tem absolutamente nada a ver com emissão de nota, tá? Esse pensamento, Regilson, é um pensamento fiscal, tá? A gente precisa, como eu diria, extrapolar isso aí. A gente fica, às vezes, muito preso. E isso é uma característica muito comum de quem está em escritório contábil. Eu falo isso porque na graduação, né? Mesmo na pós, a gente tem, às vezes, treinamentos, a gente pega pessoas experientes, inclusive, que falam assim, não, quando emite a nota. Na verdade, não é, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais disso, principalmente quando a gente falar de receita. Basicamente, o reconhecimento da receita ocorre quando a gente transfere os riscos e benefícios, basicamente, tá? Então, não é necessariamente na emissão da nota. Você vai perceber, nós vamos avançar aqui um pouquinho, vocês vão perceber. Agora, pessoal, vou voltar no slide e aí vou fazer outras perguntas para vocês. Então, o que ele fala aqui, a questão fundamental na contabilização dos estoques é quanto ao custo a ser reconhecido como ativo, perfeito? É o valor que a gente reconhece lá como ativo, que a gente vai falar, e mantido nos registros, até que as respectivas receitas sejam reconhecidas. Gente, vamos lá, vamos pegar aí uma indústria. A gente tem pessoas aqui trabalhando na indústria, que por exemplo, no caso da Patrícia e do Alex não cabe, mas cabe no caso da Darlene, no caso do Eduardo, talvez o Regilson e a Daiane, a Márcia, não sei se ela tem cliente lá que é indústria. Primeira pergunta que eu faço, pessoal,
energia elétrica na produção. É o quê? Como que a gente classifica energia elétrica na produção? A Daiane falou estoque. Lá é rateado, um pedaço para despesa e o restante vai para estoque. Para estoque. Então, você está falando que a energia elétrica, assim como a Daiane está falando, é estoque. Tá. A depreciação. A depreciação das máquinas e equipamentos. Eu estou pensando só em produção, tá, pessoal? A gente sabe que, por exemplo, a energia elétrica da administração vai ser despesa. A depreciação da parte administrativa vai ser despesa. Tá? Por que, Daiane, tudo isso que a gente está falando é estoque? Porque eu já falei aqui na outra aula, não foi? Fala aí pra gente. Por que você classifica essas mão de obra, os funcionários da produção? Como que a gente lança isso? Folha de pagamento do pessoal da produção. Como é que você lança lá, Darlene? Então você tem mão de obra, você tem funcionário, você tem os encargos. A Darlene lança no custo. Tá certo isso aí, Daiane? Professor, lá a gente lança para estoque também. Mas está tudo no parâmetro lá do sistema, né? Do Oracle, aí o que é centro de custo produtivo vai para estoque. Legal. Pessoal, se vocês quiserem abrir o áudio para falar, não precisa, se vocês não quiserem abrir a câmera, não tem problema, mas se quiserem abrir o áudio, pode abrir porque fica mais fácil, né? Então, a Darlene lança lá como custo, tá certo? Mas olha só, pessoal, não é custo, Darlene, é estoque, tá? Então, todo gasto que você tem com a produção é estoque. Então, se você tem energia elétrica, estoque. Você tem gasto com funcionário, estoque. Você tem gasto com manutenção das máquinas, estoque. Tudo é estoque, tá? Sabiam disso, não? Tudo é estoque. A depreciação não sabia não, professor. Eu vou até dar uma olhada no balancete lá, mas eu acho que vai para custo direto lá. Então, não, se você tem a depreciação, ela está relacionada com as máquinas e equipamentos lá na indústria, é estoque também. Tá? É tudo estoque. Agora a Darlene deve estar falando assim, como assim, né? Né, Darlene? Fala aí. Né? Não é custo, pessoal, é estoque, tá? A Márcia está falando, mas aí você vai classificar as folhas separadas? Então, Márcia, imagina o seguinte, se você tem uma indústria e consegue separar, tá? A princípio, você tem que fazer isso. Então, por exemplo, o ideal é você criar departamentos. Isso é o que acontece na prática, pelo menos nas médias grandes empresas. Você pega a folha de pagamento e separa. Os valores, eles vão... Uma parte vai ser contabilizado dentro do estoque, ou vai ser contabilizado direto para despesa. Então, parte administrativa, tal, é despesa. Parte da mão de obra de custo, isso vai para o custo da mercadoria. Fala assim, ó, todos os custos são absorvidos para a CPV, por isso diz que é estoque. É que na prática, pessoal, a gente tem assim, basicamente a gente tem 4 razonetes quando a gente pensa em termos de estoque, tá? Esses 4 razonetes, pessoal, eu explico bastante isso lá no exame de suficiência, para quem já fez esse curso. Basicamente, a gente tem 4, digamos, procedimentos aí para a gente poder pensar no que é estoque, tá? Então, ela está falando aqui... tudo bem, Darlene, fica tranquila, tá? Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Basicamente, ó, vocês estão vendo minha telinha aí branca, né? Quando a gente tem os estoques, a gente tem aqui assim, ó, tá? Isso aqui eu ensino muito no curso do exame de suficiência. Então, você tem aqui, ó, eu explico lá como que a gente resolve os lançamentos de estoque, né, baseado nesses procedimentos. Então, a gente tem 4 razonetes aqui. Então, aqui eu tenho estoque de matéria-prima. Aqui, ó, produtos em elaboração, produtos acabados e CPV, tá? Então, gente, ó, isto aqui, ó, é estoque, tá? Estoque. Então, quando você tem matéria-prima, ele entra aqui. Quando você pega essa matéria-prima e usa ele dentro do que você requisita, ele sai daqui e vem para cá.
tá? E aqui você vai ter o quê? Então você tem folha de pagamento, você tem depreciação, manutenção, todos os gastos eles vão entrando aqui, ó, em produtos em elaboração, tá? Aí no final você apura esse X, isso aqui vai para produto acabado, tá? Quando, olha pessoal, mas vejam que ainda tudo está dentro do estoque. Ele só vai ser custo quando o produto tiver finalizado, quando você acabar de produzir. Enquanto você não finalizar a produção, ele é estoque. Tá claro? Tá claro o processo? Por isso que muitas vezes as pessoas fazem o quê? É lógico que você tem, digamos assim, duas formas de contabilização, tá? Primeira forma, lançar direto no estoque de produtos em elaboração. Então, todos os custos que você tem, pensando no estoque de uma indústria, ele vai para estoque de produtos em elaboração, certo? Aí já está certo. Aí você vai ter que controlar as quantidades. Quanto você gastou para produzir, está dentro do estoque de produtos em elaboração. Finalizou, estoque de produtos acabados. Vendeu, né? Você vai ver quantas unidades foram vendidas, CPV. Beleza. A segunda, e muita indústria usa dessa maneira, ele vai pegando aquilo que é custo e lança numa conta de custo específica, tá? Ele vai lançar numa conta de custo lá no resultado. Quando chega no final do mês, o que ele faz? Ele apura esse movimento dentro do estoque, ele vai lá, acredita as contas de custo e aquilo que não foi vendido, ele coloca lá em produtos acabados ou em produtos em elaboração, dependendo do estágio. Isso dá mais trabalho, tá? Isso dá muito mais trabalho na hora de você fazer esses registros, tá? Mas então, duas formas. Ou eu contabilizo direto no estoque de produtos em elaboração, ou mando para custo, para fins gerenciais, porque muitas vezes o sistema, como o Edu falou, ele já está programado de uma forma, então eu mando para custo e depois eu reverto no final do mês, eu vou ver minhas quantidades e tal, eu reverto isso para o meu estoque de produtos em elaboração ou produtos acabados, dependendo do caso. E aquilo que é custo, efetivamente, já está lá na conta de custo, tá? Então, esse procedimento, ele realmente gera aí um pouco de, digamos, de dificuldade nas pessoas, tá? Por isso que ele fala aqui que uma das coisas difíceis que a gente tem nas normas aqui, na conta de estoque, é justamente conseguir manter, né? Saber o custo e manter. Bom, então esse CPC ele alcança aí todos os tipos de estoque, tá vendo? Ó, todos os estoques, com exceção dos seguintes. Então, por exemplo, instrumentos financeiros, que está lá no CPC 48, 39, 40, né? Então, quando você trata de instrumentos financeiros, ainda que você tenha vários, você não pode tratar isso como estoque, porque não é estoque, tá? Você tem ativo biológico, ó, ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola e o produto agrícola no ponto da colheita. Então, quando você tem um ativo biológico, ele tem uma classificação específica para ativo biológico, tá? Ele vai ter um grupo específico ali de ativo biológico, ainda que ele vai se transformar em estoque, mas ele não é alcançado por esta norma aqui, porque o que é ativo biológico tem o CPC 29, é tudo tratado lá, tá? Ele fala aqui, ó. Oi, pode falar. Professor, lá na empresa a gente não usa essa conta de produtos em elaboração, porque quando eles solicitam a matéria-prima, o produto, o processo é muito rápido. É tipo um liquidificador, joga tudo a matéria-prima em cima, sai pronto embaixo, questão de meia hora. Então, é isso que eu ia falar. Isso não informa, já informa direto acabados. Não, legal. Então, isso tem a ver com o processo produtivo, né? Isso que eu ia perguntar para você. Quanto tempo você leva produzindo essa mercadoria? Você está falando que é rápido, não é isso? Então, questão de meia hora lá, tá pronto já as bolinhas lá de plástico. Não, então, se é rápido, não tem muito o que você fazer. Efetivamente, você não tem... esse produto em elaboração, ele seria... Vamos pensar, num caso desse, é quando ele passa de um dia para o outro, e esse de um dia para o outro aconteceu lá, ou na virada do mês, ou na virada do ano, na virada do seu fechamento, tá? Então, você teria... talvez um estoque de produtos em elaboração. Mas nesse caso, como você está falando, não tem. Ele vai direto para produto acabado. Lembra, você trabalhava numa lanchonete, não é isso? Quer dizer, prestava serviço para uma rede de lanchonetes, não é? Então, veja aqui o que eles tinham. Eles tinham estoque de verdura, legumes, pão, tudo isso, certo?
eles não têm produto em elaboração, porque é feito na hora. Ele junta tudo ali, faz e entrega o hambúrguer. Então, o hambúrguer é o produto acabado. Nesse caso, dificilmente você tem essa conta intermediária, tá? Tudo bem? É isso aí, professor, é isso aí. Legal. A Márcia E está outra coisa, professor, não tem na virada do mês, porque é 3 turnos lá, né? Então não fica parado. Então no seu caso, realmente, dificilmente vai ter, né? Agora sim, a Márcia está perguntando, e quando é estoque de loja? Basicamente, Marcel, a loja ela é um pouco diferente desse exemplo que eu estou falando aqui para você. Porque o estoque de loja, o que você tem? Então, a maior dificuldade no caso da loja é exatamente o que diz o slide ali. Ele diz assim, é a dificuldade de apurar o custo da mercadoria. Então, nós vamos ver o que é o custo da mercadoria. Uma vez que você entrou lá, como é revenda, né, no caso de uma loja, ele vai entrar tudo para custo, aí não de matéria-prima, mas de mercadoria para revenda. Vendeu, ele sai de mercadoria para revenda direto para custo da mercadoria vendida. No comércio é mais fácil controlar, quer dizer, assim, contabilmente falando, você tem menos contas, porque você tem mercadorias e depois CMV. Então, comprou mercadoria para revenda, fornecedor. Ele fala aqui, ó, só vai ter elaboração se fizer venda e costura também. Dependendo como eu disse, depende do processo. Mas o comércio é mais simples, tá? O comércio, ele manda para estoque de mercadorias, vendeu, vai para CMV. Simples assim. A dificuldade está como você apura o custo dessa mercadoria e como você controla isso. O controle é que é complicado, o controle que é difícil, né? Se você não tiver, por exemplo, você vai ter um cliente lá que o cara não tem controle de estoque, que a maioria das pequenas e médias empresas não tem, aí é difícil realmente controlar, tá? No caso da mercadoria, Márcia, é isso mesmo, tá fazendo corretinho sim, tá? Não tá errado isso não, tá? Ó, aqui ele fala, então ele não se aplica também à mensuração de estoques mantidos por produtores de produtos agrícolas e florestais, de produtos agrícolas após a colheita, de minerais e produtos minerais, na medida em que eles sejam mensurados pelo valor realizável líquido, de acordo com as práticas estabelecidas nesses setores. Tá? Quando tais estoques são mensurados pelo valor realizável líquido, as alterações nesse valor devem ser reconhecidas no resultado do período em que tenha sido verificada a alteração. Então, você tem determinadas atividades que eles estão sujeitas a normas específicas. Lembra que eu falei no início? Então, quando você tem, por exemplo, você tem lá produtor agrícola e florestal, primeiro, parte disso está lá no CPC 29, que é ativo biológico, e parte disso ele está lá em normas específicas que fala da parte de mineral, produtos minerais. Então, se eles forem mensurados ao valor realizável líquido, tá? Se for estabelecido nesse setor que eles devem usar isso, o que é mensurar pelo valor realizável líquido? Vocês mensuram o valor do seu estoque não pelo custo de aquisição, mas pelo valor que você vai vender aquele estoque, tá? Menos as despesas de vendas, tudo isso. Então, seria o valor de venda, tá? Mas isso é prática de algumas atividades, de alguns setores. E aí são exceções, tá, pessoal? São exceções. Não é a maioria dos casos, não, tá? Ó. Então ele fala, os estoques referidos no item anterior devem ser mensurados pelo valor realizável líquido em determinadas fases da produção, tá? Porque, como eu disse, são procedimentos específicos de determinados setores. Aí ele diz assim, vou colocar aqui a Janaína. Bom, então eu falo assim, ó, isso ocorre, por exemplo, quando as culturas, tá? Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Tudo bem, Janaína? Seja bem-vindo aí, bem-vinda, né? Bom dia. Então, quando a gente está falando aqui desses setores, pessoal, a gente tem procedimentos específicos, tá? Ó, isso ocorre, por exemplo, quando as culturas agrícolas tenham sido colhidas ou os minerais tenham sido extraídos e a venda esteja assegurada pelos termos de um contrato futuro ou por garantia governamental, ou quando exista um mercado ativo e haja risco baixo de fracasso na venda. Então, esses estoques devem ser excluídos apenas dos requisitos de mensuração. Vamos por partes aqui. Primeiro, o que ele está dizendo aqui, ó. Então, primeiro ele fala, ó, esses estoques devem ser excluídos apenas. Então, ele usa o termo apenas. Ó. Opa! Ele usa o termo aqui apenas, tá? Dos requisitos de mensuração. Muito bem. Por que ele diz requisitos de mensuração?
Porque além da mensuração, pessoal, a gente tem a questão da divulgação. Então, no processo de divulgação, a gente tem que considerar o que está nessa norma, tá? Então, por isso que ele fala só nos critérios de mensuração. Por quê? Porque ele vai ser mensurado pelo valor realizável líquido. Bom, então vocês viram ali. Aí você vai falar, mas quando que eu vou fazer mensurar esse estoque pelo meu valor realizável líquido? Isso vai acontecer. Você viu que ele disse que você tem quando você tem nesses estoques, você tem um contrato de mercadoria futura, né? Usa o termo que ele fala aqui, ó. Ele tem aqui, ó. Tenham sido extraídos e a venda esteja assegurada pelos termos de um contrato futuro. Item 1, ou por garantia governamental, tá? O que significa isso, pessoal? Quando ele tem um contrato futuro, ele tem garantia governamental. O que exatamente ele está querendo dizer aí? Quem pode arriscar aí? Alguém aí? Bom, quando a gente tem, primeiro, lembre-se que ele está falando ali de produtos agrícolas, tá certo? Então, quando você tem produtos agrícolas, você tem duas situações. Primeiro, exato, o Eduardo falou, o governo já compra a colheita para exportação. Não necessariamente tem casos que o governo compra, então esse é o segundo exemplo. Tem casos que o governo compra, como o Eduardo falou. E tem casos que às vezes ele não compra, mas ele garante a compra caso a pessoa não consiga vender. Tá? A gente tem vários programas na área agrícola que o governo faz isso. Para quê? Para que os produtores consigam produzir, porque é uma área muito sensível. Tá? Primeiro, nós somos o maior, se eu não estou enganado, o maior produto, se não for o primeiro, não sei se está perdendo para a China ou não, mas se não for o primeiro, é o segundo maior produtor. Eu acho que é o maior exportador de grãos do mundo. Tá? Por isso que o pessoal fala que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Porque a gente exporta tudo quanto é tipo de grãos aqui. E aí o que a gente faz? Então é uma área muito sensível, e assim, se choveu muito, você pode perder a sua colheita. Se fez muito sol, você pode... Então qualquer coisa fora do normal, em termos climáticos, em termos de praga, por exemplo, né? Estou falando de praga que você pode ter na plantação, esse tipo de coisa. Vocês lembram aquela praga dos gafanhotos que estavam vindo para o Brasil? Aí os caras viram, os gafanhotos viram o caos que estava chegando aqui e desviaram, foram para a Argentina, mas eles estavam vindo para cá. Aí acho que os primeiros que chegaram falaram assim, não, peraí, a coisa lá tá feia, desviaram, foram para outro país, né? Mas vocês devem lembrar desse caso aí, que é recente. Então, por exemplo, se você perde tudo, tem determinadas situações, tem programas do governo que garante essa plantação. E aí você não tem necessariamente que medir pelo custo, você vai medir o seu estoque pelo valor que você receberia caso você tivesse essa perda, porque você tem uma garantia governamental. Então tem casos que o governo garante e tem casos que o governo compra de você. Tá? Por quê? Porque o governo tem os estoques mínimos para abastecimento, pelo menos tinha, hoje eu nem sei como é que tá. Mas antes o governo comprava uma parte da produção e fazia distribuição, para controlar preço, né? Para não ter, por exemplo, o arroz subindo 70%, 60%, como a gente viu aí. Né? Você tinha arroz aí, saco de arroz vendendo a quase R$100. Então, isso não pode. Um saco de 5 quilos você pagava aí R$30, basicamente, 28, 25, depende do tipo do arroz. Mas tinha gente que estava vendendo a 70, 80. Então isso não pode acontecer e o governo controlava. Esse é o primeiro ponto. O segundo é quando você tem um contrato futuro, tá? Então o Edu está perguntando, com o corte do orçamento afeta, com certeza afeta, porque ele tem menos recursos para investir nessas áreas, para comprar esses estoques e com certeza o risco dos produtores aumenta. E tem gente que, como é muito sensível, assim, uma alteraçãozinha no clima, pessoal, já realmente já faz uma diferença enorme. Você pega, por exemplo, a Darlene, que ela mora lá em Curitiba, embora seja um pouco longe, né? Mas você pega no interior do Paraná, por exemplo, a Darlene, como está mais próxima lá, ela pode... Ou se tiver alguém aí do interior do Paraná, por exemplo, o pessoal até brinca, né? O pessoal não gosta muito, mas brinca, fala que é pé vermelho, né? Porque lá a terra ela é bem vermelha e tal, e tem muita plantação. Então é assim, o pessoal planta muita soja e tal. Uma mudancinha que tem no tempo, meu querido, você perde tudo. Então é muito complicado. Se chove muito, né? Se não chove, se está muito calor, se está muito frio, então isso tudo tem digamos... consequência direta na plantação, que automaticamente tem consequência direta no nosso bolso, porque é o que a gente está comprando. Agora, você muitas vezes imagina o seguinte, você tem uma determinada plantação, eu produzo suco, por exemplo, tá? Eu produzo suco. Aí eu vou numa empresa que planta laranja,
tá? Tem lá a plantação de laranja, e eu faço um contrato futuro, que a gente chama de contrato a termo ou contrato futuro, né? Então, e a gente pode negociar isso na BMF, né? Tá lá na Bovespa, mas a gente chama aí de Bolsa de Mercadorias e Futuros, hoje dentro da B3 lá, da BMF, a gente fala assim, da Bovespa, né? A gente fala que você está comprando o direito daquela produção. Então, aquilo que o cara vai produzir, né? Aquele produtor vai produzir de laranja e tal, eu já compro. Então, já existe o contrato. Quando ele terminar, quando ele colher, aquilo já é meu, tá? Isso é um instrumento financeiro, certo? Porque eu tô adquirindo de você um direito de comprar sua produção. Você nem plantou ainda, tá? Mas eu tô falando, ó, quando você colher, eu compro. Aí você efetivamente... Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, vocês vão dar risada, mas há um tempo atrás estava passando aí uma novela no SBT aí, né? Acho que já deve ter acabado aí, esqueci o nome. Tinha um cara lá, ele tinha uma vinha, né, no México. O cara conseguiu fazer uma uva tal, e estava fazendo... Isso na novela, tá? E estava fazendo lá o maior sucesso. Muito bem. Acho que é Quando Eu Me Apaixono, o nome da novela. Aí, assim, o cara conseguiu fazer uma determinada uva, tá? Não é Pícara Sonhadora, não. Acho que é Meu Primeiro Amor. Quando eu me apaixono. Aí, assim, e tinha um outro fazendeiro na fazenda ao lado, eles eram até amigos. Olha, ele fez o seguinte, ele comprou, veja, o cara não tinha nem plantado ainda, mas eles fizeram um contrato que cai exatamente nesse modelo que a gente está falando aqui, que ele comprou pelo menos acho que as 3 primeiras colheitas, ele já tinha comprado. Então veja que nesse primeiro momento você não paga nada para o cara, mas você tem um contrato. E aquela pessoa que está produzindo a uva, ela vai ter que vender para esse produtor. Isso é um instrumento financeiro. Tá? Então, por exemplo, este tipo de operação não é necessariamente estoque. Minha Pícara Sonhadora foi boa, né? Não é necessariamente estoque. Por quê? Porque, ou melhor, ele é estoque, mas não é mensurado pelo custo, porque você já tem um valor líquido de realização, tá? Então, isso são contratos, isso aqui é um contrato, cai no conceito de instrumentos financeiros, tá bom? Tudo bem até aí, pessoal? Dúvidas até aí? Certezas? Nenhuma? Alex? Tudo bem, Alex? Tudo bem, tudo bem. A Patrícia disse que judiou de vocês essa semana aí, hein, Alex? Semana passada foi tenso. Mas que bom. O importante é que estamos todos bem aí, né? Todo mundo bem, né? Muito bem. Graças a Deus. Isso é o mais importante. Vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Então, ó, depois, veja só o que ele fala aqui, ó. Esse pronunciamento, a gente parou aqui, né? Ó, esse pronunciamento não se aplica também à mensuração mantidos por B. Comerciantes de commodities, que mensurem seus estoques pelo valor justo, deduzido dos custos de vendas. Nesse caso, as alterações desse valor devem ser reconhecidas no resultado. Esse item B é parecido com o item A, com isso que a gente está falando aqui, ó. Tá? Então, essas culturas agrícolas que ele fala aqui, muitas vezes você tem ele aqui, que são os commodities. Então, estou plantando soja. No caso da uva, como eu dei o exemplo aí lá da novela, que o cara fez o contrato, né? Então, commodity. Ó, que mensurem nos seus estoques pelo valor justo deduzido dos custos de vendas. Ou seja, o que aplica ao CPC 16, basicamente, é custo de aquisição. Quando é valor justo deduzido dos custos de vendas, ou outro formato, né? Como a gente fala nesse slide anterior, ó, que é preço de venda mensurado pelo valor realizável líquido, então nesses casos não é alcançado pelo CPC 16, porque a mensuração é diferente, tá bom? Bom, e aqui a gente tem o conceito de estoque, pessoal, né? O que é um estoque? Ó, então, estoques são ativos. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Para a gente não confundir o que é estoque, ó, mantidos para venda, tá? No curso normal dos negócios. Então, o que é curso normal dos negócios? Ou seja, quando você vende um determinado produto, um determinado item que faz parte do seu negócio. Então, você, por exemplo, a Márcia perguntou ali, e no comércio? Então, vamos supor que eu produzo roupas. Vou vender roupa. Tá bom, então quando você produz roupas, você
produz não, vamos falar assim, quando eu compro, eu revendo roupas, eu compro, vai para o estoque, e vendo. Nesse caso, efetivamente é estoque. E por que efetivamente é estoque? Porque o seu negócio ordinário, o seu negócio efetivo é vender roupa, tá? Então, ele efetivamente faz parte aí digamos assim, da sua atividade efetiva, tá? Então, primeira coisa, isso quando eu falei a palavra ordinária, porque tem algumas normas que ele fala assim, mantidos para venda no processo ordinário dos seus negócios, né? Então, aqui é no curso normal dos seus negócios, tá? Outra coisa, ó, então, para venda ou produção, tá? Em processo de produção. Então, aqui nós teríamos mercadoria para revenda, estoque de mercadoria para revenda, e aqui, ó, estoque de produtos em elaboração, estoque de produtos acabados, tá? Teríamos esses dois itens aí que fazem parte do estoque. E ele fala aqui, ó, na forma de materiais ou suprimentos que serão consumidos ou transformados no processo de produção ou prestação de serviços, tá? Então, por exemplo, quando a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Então, estoque, gente, é somente aquilo que você compra para revenda, comércio. Aquilo que você compra para produção, então você tem indústria, e materiais e suprimentos, ou seja, sejam aqueles outros gastos que eles vão ser consumidos ou transformados na produção ou na prestação de serviços, tá? Por que ele está dizendo isso, gente? Porque às vezes a gente comete alguns erros do tipo, tem coisas que a gente lança direto para custo e não deveria, direto para resultado, e às vezes você tem determinadas situações que você lança para estoque e não deveria, tá? Eu me lembro, ó, vamos por alguns casos aí. Eu acho que a gente conversou sobre isso, eu não sei se foi com o Alex ou com a Daiane, tá? Tô sentindo falta da Daiane aí hoje, hein? Foi difícil então, hein, Alex, essa semana, mas eu não lembro se foi com você, Alex, ou se foi com a Daiane que a gente falou uma vez, acho que foi com você, que vocês tinham determinados equipamentos que servem para manutenção das redes de vocês lá, não é isso? Foi. A gente Foi, estava né? com dúvida se é estoque ou era almoxarifado. Exato. Então é assim, é um bom comentário. Existe uma diferença também entre estoque e almoxarifado, tá, gente? Almoxarifado, como que eu entendo o almoxarifado? O almoxarifado, digamos assim, você tem aquele lugar físico que você guarda as coisas ali, isso é o seu almoxarifado, né? E você tem o seu estoque. Estoque é aquilo que você tem para revenda, aquilo que você tem para produção ou aquilo que você tem que vai ser base para a sua prestação de serviços. Então, digamos assim, um erro, não vou dizer um erro, né? Mas uma interpretação muito comum, embora não adequada, é quando você tem determinados itens que, por exemplo, servem para manutenção do imobilizado, tá? O Eduardo só tem almoxarifado. Então, por exemplo, eu lembro que a gente discutiu isso. Então, o Alex comentou assim, estou usando o exemplo dele, se me permite, tá, Alex? Falou assim, a gente tem lá alguns equipamentos que a gente compra para manutenção da rede, né? Ou seja, manutenção daquele serviço que eles prestam. Pergunto, pessoal, isso é estoque ou não? O que vocês acham? Esse é um exemplo. Um outro exemplo, né? Vamos imaginar assim, a Polícia Militar ou a sua empresa, por exemplo, que seja, ela tem que... Pega uma empresa muito grande, falei da Polícia Militar porque eles têm bastante isso, só que eu não sei se é o policial que paga ou não, mas vamos pegar uma empresa na qual ela tem que dar uniforme para os funcionários, tá? Tem que dar uniforme para o pessoal. Então ela compra um monte de uniformes e deixa lá guardado. Pergunto, à medida que vai sendo contratado os funcionários, ele vai dando lá o uniforme, isso acontece com o EPI também, né? Pergunto, isso é estoque ou não? Olha, eu acho que não. O Regilson, professor, o Regilson falou que não. Fala, Edu. lá acho que controla no almoxerifado, né? Que eles falam xerifado. Não, deveria ser almoxarifado. Lá eles falam almoxerifado. Não sei de onde deve ser, porque deve ser o xerife que controla lá. Né? Deve ser. E aí controla lá, mas vai tudo para uso-consumo direto. Isso. Então, é o que a Márcia falou, não é estoque. Então, esse tipo de produto, ele efetivamente não é estoque.
Você pode ter uma conta ou um controle paralelo, porque e controlar isso. Mas assim, a gente tem que ver digamos assim, a função. Então, se você está comprando, fez uma compra grande digamos, de EPI, de material aí que você vai utilizar, a gente tem que lembrar que isso não é estoque, tá? Não é estoque. Por quê? Porque não tem a finalidade de produção ou venda, gente. Então, isso é característica do estoque. Se você tem equipamento... Pode falar, Edu. Professor, deixa eu tirar uma dúvida aqui que apareceu aqui. Pode Lá, tirar, porque eu tenho um monte. Tá, lá eles têm por exemplo, tem o almoxarifado, só que aí eles compram, por exemplo, uma talha elétrica, que é tipo um gancho que fica no imobilizado. Só que eles compram essa talha para tipo deixar de reserva, para se alguma quebrar, não ter que parar a produção. E aí o rolo que está lá, discussão fervorosa ainda, porque não pode colocar imobilizado no estoque, mas para poder transitar pelo estoque lá, pelo almoxarifado, tem que entrar com a operação de estoque. Então, acaba entrando o imobilizado como estoque. Então, esse, Edu, é justamente o erro que muitas empresas cometem. Primeiro, e esse foi o comentário que a gente tinha feito, a discussão que a gente fez lá na época, eu me lembro lá no início com o Alex, né? Então, isso que você está me falando é imobilizado. Ele deveria ser imobilizado, ou pelo menos você poderia ter uma conta lá dentro do imobilizado chamado manutenção, equipamentos para manutenção, ou você entende? Por que isso? Porque você não pode deixar... olha só, vamos pensar de duas coisas. Primeiro, vamos pensar no conceito de ativo. Então, quando você compra um equipamento que vai ser colocado em outro equipamento, isso pode aumentar ou não a vida útil desse equipamento, certo? Primeiro. Segundo, o estoque, como a gente está vendo no conceito aqui, ele é aquilo que vai ser utilizado para a venda. Então, se você vai utilizar para manutenção, acabou, já não é caracterizado como estoque. Então, o que você poderia criar dentro do imobilizado, talvez uma conta chamada almoxarifado, ou equipamentos para manutenção, ou equipamentos para reposição, lembrando que isso você não vai depreciar, tá? Porque se você imagina que você tenha determinadas situações que você tem esses equipamentos de reposição que são caros, tá? São equipamentos muitas vezes caros, dependendo da indústria que você tá. E se for muito caro, imagina, ele fica no estoque, o que vai acontecer? Aí eu tô lá calculando o meu indicador, meu índice de liquidez seca, só um exemplo. Tô calculando a minha necessidade de capital de giro, tô calculando enfim, indicadores financeiros, e esse item está dentro do estoque, certo? E aí, vamos supor, você manda esse valor lá dentro do estoque, porque ele vai estar fechado na hora que você manda o seu balanço para um banco, para alguém avaliar, só que ali dentro tem contas ou tem valores que não vão se realizar na venda. Então eu, tomador de decisão, estou sendo levado a uma decisão errada, porque você está informando uma conta no circulante que vai se realizar até o fim do exercício seguinte, como a gente já discutiu lá no mês de fevereiro, lá no comecinho, que vai se realizar até o final do exercício seguinte, ou seja, é circulante, mas na essência você tem um item que é não circulante. Então, percebe que você muda a essência do seu balanço? Tá? Então, essa é a discussão lá, porque é sistêmico isso, né? Para transitar pelo almoxarifado, tem que entrar pela transação de estoque. Bom, então... não tem uma transação de imobilizado que tem um estoque do imobilizado. Então, é muito... Não, mas seria mais fácil você criar uma outra conta de imobilizado, sem transitar pelo estoque. Então, você pode falar lá segunda-feira, lá quando você estiver lá fazendo... Você deve estar trabalhando em home office, talvez, mas fala, a gente discutiu isso no fim de semana na aula na pós, e não pode passar pelo estoque. Então, mas aí mas quando transita pelo estoque, aí ele dá a rua que tá lá no estoque, rua tal, prateleira tal. Aí ele não vai fazer esse registro. Os caras lá do Oracle, junto com a contadora lá, quase saem na mão para fazer isso aí. Então, não deveria. Isso aí talvez, na minha opinião, deveria fazer um... Eu não sei o tá valor, errado. né? Eu não sei se
Eu não sei se esse valor é relevante ou não, também tem isso. Não, é relevante, é só então, máquina cara. Não, então tinha que ficar separado. A maioria do imobilizado é projeto, né? Não, mas aí para Mas você esses aí de manutenção é. Então, mas para você ter o controle da rua ou tipo de coisa, você tem que ter um controle paralelo, né? Ó, o que a Márcia está falando, ó, exatamente, eu concordo plenamente com ela. Não é uma questão de você mudar a parametrização? Sim, você cria lá um ativo. Quando você cria um ativo imobilizado, eu tenho certeza que o sistema lá da Oracle ele vai ter para você dar o detalhamento do ativo, certo? O Contimatic tem isso, você trabalhou com o Contimatic, a gente tem aí um assessor do Contimatic aqui na sala. Quando você cadastra uma... Ó, eu estou falando do Contimatic, que é um sistema simples, tá? Ele nem se compara com o Oracle, ou com o SAP, enfim, mas na hora que você está ali fazendo o cadastro de um imobilizado, você dá os detalhes desse imobilizado, onde ele está, né? Enfim, você não vai pôr placa nele, nesse caso, né? Mas seria mais fácil fazer do jeito que a Márcia está falando, mudar o parâmetro, porque não é estoque. O professor, só um adendo assim. Quando a gente entra nessas empresas muito grandes, eu acho que essas coisas simples, elas se tornam complexas. Para você mudar um parâmetro desse, é consultor, é o cara que dá a entrada, é a pessoa do custo. Meu, é muito difícil. Eu sei. Diferente de quando era escritório, eu ia lá e toma ali no imobilizado e no estoque. Exatamente. Eu vou fazer um comentário. Então, se não dá para mudar, eu vou fazer um comentário. O Alex ia falar, Alex? Você tinha aberto o microfone? Não. Tranquilo. Mas eu concordo com o Edu aí. Isso é verdade. Tem que pedir bênção para Deus e o mundo. Eu sei. Tem que ficar escalando, como a gente fala, né? Vou escalar, vou mandar o e-mail para todo mundo para cima, né? O fato, Edu, nesses casos... Então, se não dá para mudar, primeiro eu tentaria mudar, mas eu concordo com vocês. Empresa grande é complicado, é difícil. Mas eu diria o seguinte: embora você tenha essa situação dessa dificuldade, então se você não consegue mudar, o mínimo que você tem que fazer é colocar isso em nota explicativa. Você tem que separar isso na nota explicativa. E deixar muito claro lá no estoque que determinado valor não representa estoque, e sim almoxarifado, que por uma questão sistêmica não dá para classificar, entendeu? Mas assim, cara... Ô, professor, a DF vai sair essa semana, eu vou até pegar a prévia lá e vou dar uma olhada. Se não tiver, eu já vou dar aquela glorificada lá, hein, professor? Lógico, você vai falar assim, ó, eu estudei aqui o CPC 16 e vi que isso aqui não é classificado no estoque. Então, como está classificado no estoque e não dá para mudar por uma questão sistêmica, então eu, Edu, estou sugerindo que a gente faça na nota explicativa, faça um comentário dizendo que isso não é estoque, porque o terceiro vai tomar uma decisão errada. É isso, vou fazer isso. Ganhar ponto lá, tem que ganhar ponto. Tá? Então, pessoal, ficou claro o conceito de estoque? Ó, mantido para venda, processo de produção ou aquilo que vai ser consumido ou transformado no processo de produção. Aí ele fala também, pessoal, na prestação de serviço. Então, a gente vai falar assim, puxa, a prestação de serviço tem estoque ou não? O que vocês acham? Uma empresa prestadora de serviço tem estoque ou não? Vocês já vão saber a minha resposta, né? Vou escrever bem grande aqui em letra maiúscula, hein, pessoal? Não pense que eu estou gritando, tá? Depende, né? Depende. Quem já está acostumado aí, sabe, depende. Bom, muito bem. Imagina uma empresa de limpeza, tá? Presta serviço. Aí eu tinha um amigo meu que ele foi controller de uma empresa dessas empresas grandes que fazem limpeza. Por exemplo, eles faziam limpeza no aeroporto de Cumbica, Congonhas, tal. Então, imagina, eles precisam de muito material de limpeza. Eles compram tambores de aquele produto para limpar o chão, esse tipo de coisa. Então, veja, se eu sou uma empresa prestadora de serviços e eu tenho, porque a gente normalmente pensa assim, serviços não tem estoque. Tem, dependendo do caso, tem. Então, esse é um exemplo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou lançar isso como estoque e à medida que eu vou usando, eu vou baixando junto com o custo da prestação de serviço. Tá? Por quê? Aí entra aquele comentário que o Regilson fez.
Não é na emissão da nota, mas à medida que eu presto o serviço, eu gero a receita e tenho que contabilizar o custo correspondente. Eu não posso pegar o custo, vamos falar assim, você compra um estoque de material de limpeza para usar em vários projetos, vários locais, vários contratos diferentes. Ao longo de um certo tempo, vamos falar assim, você compra um estoque para 6 meses. Eu não posso pegar tudo isso e lançar direto para custo. Não dá. Eu vou ter que lançar para custo ao longo do tempo. Então, esses casos seriam essa situação de uma prestadora de serviço que vai baixando o estoque ao longo do tempo, certo? A gente precisa professor, aí no caso, o custo que eu gero com o material é o valor da nota, né? O serviço mais o material gasto. Você fala o custo, no caso de serviço? Aí, por exemplo, eu vou fazer lá a limpeza, vou cobrar 10 mil. Eu baixo do meu estoque lá o produto que eu usei e vou cobrar do cara também esse produto, né? Depende. Por que depende? Nota conjugada. Não, eu falo depende pelo seguinte, porque, por exemplo, você tem... a Lilian trabalha com prestação de serviço. A Janaína, eu não me lembro, Janaína, qual que é o seu segmento. Eu sei que não lembro se é só se tem serviços também. A Lilian tem serviço. Então, quando você, por exemplo, você tem aí o serviço, vamos lá. São duas situações, tá? Eu estou prestando o serviço, eu estou faturando, tenho minha receita. Agora, e aí é o que nós vamos discutir agora. Qual é o custo que eu vou baixar referente a esse serviço, a esse material que eu estou prestando lá? Então, por exemplo, no caso da Lilian, basicamente é mão de obra, né, Lilian? Fora a mão de obra é pouca coisa que você tem, não é isso? Sim. Não, assim, tudo que a gente contrata para prestar o serviço para o cliente, a gente considera como custo. Isso. É o que a Márcia está falando, ó, na formatação da proposta, você inclui o valor do material. Perfeito. Tá? Então, é isso mesmo. Mas isso serve, como a Lilian está falando, para você montar o preço de venda, o que você vai cobrar do cliente. Agora, o que eu faço de pergunta para vocês é o que o Edu quer saber: como é que eu vou contabilizar como custo? O que efetivamente vai para custo? Entendeu? Então, isso a gente vai ver agora, a gente vai ver na sequência aí. Porque quando a gente pensa no preço, tá certinho? Então, tudo que eu vou ter de custo na minha estimativa, no meu orçamento, eu vou formar o preço. Agora, eu comprei esse valor de material de limpeza. Que mais a gente tem nessa área? Material de limpeza. A gente tem... Que outros segmentos, pessoal? Quem puder dar uma... contribuir aí. Então, pensei no material de limpeza. A gente tem... Acho que... puxa... Professor, venda com assistência técnica? Pode ser que você pode... assistência técnica... Não, porque aí você teria... Por que você fala assistência técnica? Por conta das peças que você vai ter que vender para repor? Isso, caso... a reposição lá, troca de peças, essas coisas? Então, mas você tem que lembrar o seguinte, aí depende, porque quando você tem essa troca de peça, o valor do serviço já é com o material junto, já é com o equipamento junto, ou você cobra o serviço e o material? Porque se você cobrar separado, tem muita gente que faz isso. Aí você tem... Estou falando do ponto de vista contábil, tá, gente? Fiscalmente é um pouco diferente. Mas contabilmente eu teria uma mercadoria para revenda, que é o que você vende para o cliente, você tem que ter uma nota de venda, e a prestação de serviço, a mão de obra, né? Então, claro que fiscalmente você tem que, acho que, emitir 2 notas, aí vai depender um pouquinho aí do processo. Mas, via de regra, precisa pensar bem no negócio, pessoal, para definir isso daí. Tá? Então, às vezes você tem... puxa, não está me vindo à cabeça agora, mas esse Professor, caso... eu vou no mecânico, ele manda assim, mão de obra e, sei lá, as peças que ele trocou. Então para ele, essa peça daí é comércio. Ele está vendendo a peça, entendeu? Se ele está cobrando a parte, separando lá, ele está cobrando, ele está vendendo a peça. É assim que tem que ser feito. Na prática é assim que tem que ser feito, né? Ele cobra o serviço e cobra a peça. E aí é comércio. Tá? Então, aí é o estoque comercial normal. Compra a mercadoria para revenda, põe no estoque e revende. Tá? Bom, mas ficou claro isso aí, pessoal? Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Existe estoque no longo prazo? É possível ter estoque no realizável a longo prazo? Sim ou não?
Tem aquele mantido para revenda, não é? Não, estoque mantido. Não, todo estoque é para venda. É mobilizado, mantido para revenda, tem até um Então. CPC dele. Isso, é o CPC 31. Não, mas não, esse não. Esse não seria estoque. A Márcia está falando que tem. Olha, gente, alguém mais Nossa, mas aí? por que o pessoal vai ficar com dinheiro parado tanto tempo? Então, vamos lá, Alex. Eu nunca vi, pelo menos, né? Oi? Nunca vi, pelo menos, né? Então, olha só, vou dar dois exemplos. Antigamente, a gente vai aprendendo, né? Antigamente eu falava assim, não, a única conta que você pode, do circulante, né? Que você pode ter estoque de longo prazo. Eu falava assim, falava isso. Então, você pode ter estoque de longo prazo. Mas eu afirmava isso. Hoje eu falo, depende. Com o tempo a gente vai vendo situações aí, depende. Bom, primeiro, pessoal, quando você tem um estoque no longo prazo, eu vou dar uma situação número 1. Eu tive uma vez fazendo consultoria numa indústria e ele usava uma manta, tipo, como é que faz telha? Aquele amianto, parecida, eu não sei se era amianto mesmo ou era parecida com amianto, que acho que amianto não pode mais usar no Brasil, pelo menos em São Paulo, né? Mas era algo parecido e a indústria desse cara fazia isso. Bom, e na verdade não era nem cliente meu, era cliente do escritório de contabilidade que eu estava dando consultoria. Eu fui na reunião lá com o dono do escritório e com o cliente. Esse cliente ele tinha comprado, viu, Alex? Ó, você vê uma quantidade enorme dessa manta que fazia parte da produção dele. Ele comprou um estoque que ele ia levar uns 2 anos para ele utilizar. Veja, na produção normal dele, aquela quantidade que ele produzia, ele ia gastar pelo menos uns 2 anos para produzir, para usar tudo aquilo. E aí, quando ele comprou, a reunião foi que ele queria pegar aquele valor, que era um valor super alto, e lançar direto para custo. E na reunião eu falei, não, você não pode fazer isso é estoque. Né? E a Márcia falou, em uma loja, vai que o produto encalha. Exatamente. Então tem essa questão do produto ficar parado, do Alex falou de você ter um investimento enorme e aquele dinheiro ficar parado, não vale a pena. Mas nesse caso, o que ele fez? É um produto importado, ele conseguiu um bom desconto do fornecedor lá fora, lá nos Estados Unidos, e o cara fez $1, assim, a operação saiu, além do desconto em dólar, a cotação do dólar que eles fizeram a operação saiu muito abaixo do que normalmente ele faria, ele fecharia o câmbio aqui no Brasil. Então o cara teve um ganho enorme. Aí o que ele fez? Já entendi porque ele comprou. Aí ele comprou porque, cara, era uma oportunidade, porque tinha uma variação cambial. E o desconto que o fornecedor deu lá fora, ele comprou. Ele falou, não, eu comprei porque realmente... Ele falou assim, e o cara era bom de conta. Ele falou, ó, coloquei na ponta do lápis e valia a pena. Pergunto, este caso, Alex, nós teríamos um estoque de longo prazo ou não? O que você acha? Por que estoque de longo prazo? Estoque é estoque. Não vai estar usando? Não vai estar no correr ali do decorrer da produção? Vou ter uma produção de longo prazo? Não, a produção é diariamente. Tem que botar um estoque de longo prazo. Exato. Então, por isso que eu disse que antigamente eu até falava, não, tem estoque de longo prazo. Numa situação como essa, vamos supor, você compra e esse estoque vai demorar 5 anos, digamos assim, teríamos que fazer um estudo mais avançado até para ver se daria. Mas eu concordo com o Alex. Embora você vai demorar muito para usar esse estoque, ele é estoque e você vai usar para produção, ele deveria estar ali no circulante, tá? Então, em tese, pessoal, a gente não teria estoque de longo prazo. Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta. Bom, mas aí, pessoal, eu produzo vinho, tá? Produzo, vamos pegar assim, eu produzo uísque, tá? Eu produzo lá o Jack Daniel, Old Number 7, né? Aquele envelhecido 7 anos. Sabe aquela garrafinha quadrada, que é um uísque de milho, um uísque forte, né? Do meio oeste americano, para você tomar sem gelo, para tomar cowboyzão mesmo, né? Me falaram, né? Eu li um pouco a respeito aí desse negócio aí. Tempos passados, né? Agora é só vinho e o pãozinho. Exato. Mas a gente pode usar esse exemplo no vinho, pessoal. Vamos lá, você tem um vinho, vocês sabem que primeiro é mito aquele negócio de falar quanto mais velho o vinho, melhor. Vocês sabem disso, né ou não? Sabiam? Quanto mais velho, mais caro, né? Depende, Alex. Também depende, porque é o seguinte, as pessoas costumam... Vai comprar um Petrus aí para você ver. Oi? Vai comprar um Petrus aí para você ver. Não, então... Por isso que eu tô falando, depende do tipo. Se você vai comprar um vinho, por exemplo, de São Roque, tá?
um Góis, um vinho aí que é feito em São Roque, este vinho é um vinho feito de uva jovem. Se você passar de um ano e meio, esse vinho virou vinagre. Tá? Não dá nem para fazer molho madeira com ele, não dá nem para usar na cozinha, você tem que jogar ele fora. Você tem vinhos que você tem que tomar entre 2, 3, 5, 6 anos. Esse é mais ou menos o período de amadurecimento daquele tipo de uva. E você tem, por exemplo, as uvas de Bordeaux, né? As uvas lá da região de Bordeaux, que são vinhos envelhecidos. Esse você tem que tomar acima dos 7, 8, 9, 10 anos. Não que você não possa tomar antes, mas ele vai chegar na sua capacidade total, digamos assim, quando ele for mais envelhecido. Então, esses vinhos, realmente, eles são aí mais caros, tal. Como tem vinho que custa muito dinheiro, né? Enfim, então, num caso desse... Então, Petrusa, a garrafa é 23 pau. Então. Eu já vi casos, Alex, acho que uma vez o Ronaldinho, uma garrafa de vinho foi mais de 100 mil reais, uma coisa assim, num restaurante que o cara tava, entendeu? Uma coisa absurda. Mas, né? Ô, professor, Ah. eu vou devolver seu questionamento aí do estoque. Se eu sei que o estoque ele vai se realizar lá na frente, mas eu não posso classificar ele como longo prazo, eu também não estou... Não, eu não disse que não pode. Eu estou perguntando se pode. Porque eu estou pensando na análise que o senhor falou. Na análise, aí eu quando for fazer o índice de liquidez, essas coisas, vai estar distorcido, porque eu não tenho... Claro que Aí eu te pergunto, tem estoque para longo prazo, professor? Então, vamos lá. Eu vou devolver aí a pergunta. Pensando no caso do vinho. Pega um vinho que você leva... Vamos pegar o caso do whisky, tá? O whisky. Você pega aí, a gente tem o Red Label, Blue Label, Black Label. Você tem um desses label aí da vida que é 21 anos, não é isso? É o Blue. É o Blue. O Blue é 21 anos. Tá bom. Então, imagina você deixar o whisky lá envelhecendo durante 21 anos. Você faz uma produção enorme, mas você vai ter que deixar ele lá parado 21 anos. Não vai? Para ele envelhecer? Pergunto, é estoque de longo prazo ou não? E aí, pessoal? Entendeu agora, Edu, o que eu estava perguntando? Para mim é produto em elaboração. Ele está ali sendo produzido ainda. E vai ficar lá por 21 anos. Tá sendo produzido. A produção dele demora 21 anos. Bom, vamos lá. Primeiro, a Daiane falou, acha que sim, longo prazo. Bom, na prática não. Na prática, então, vou desmentir duas coisas aqui para vocês. Lógico que eu estou induzindo vocês ao erro, tá? Primeiro, Daiane Mourão, não seria estoque de longo prazo. Vamos supor que eu gaste ou que eu leve o tempo para produzir, como o Alex falou, um vinho ou o uísque, vou levar 21 anos. Vamos pegar esse caso do uísque, que é o mais antigo, né? O 21 anos. Então, se ele ficar 21 anos no meu estoque, lembre-se, o que é o prazo médio de recebimento de venda? Qual que é o meu ciclo operacional? Eu plantar a uva, eu colher, ou no caso do uísque, né? Eu pegar lá a minha matéria-prima, porque tem uísque de arroz, tem uísque de milho, tem vários. Então, eu tenho que produzir a matéria-prima, plantar, colher, produzir, vender e receber. Então, entre essa produção e esse recebimento, é o meu prazo médio, é o meu como se diz, é o meu ciclo operacional. Então, se você tiver na prática algo que demore tanto tempo, então o seu circulante não é de um ano, 12 meses, ele vai ser de 3, 4, 5, 10 anos. O seu circulante vai ser nesse período. É tipo a safra, né? Tá falando no CPC. Exato. Então, se você tem uma safra que supera isso, por exemplo, então, em tese, você teria o seu circulante maior e aí você não teria estoque no longo prazo. Entenderam, pessoal? Entendeu, Daiane? Entendeu? Todo mundo aí? Sim. Legal. É que eu já penso em um ano, né? Oi? É que eu já penso em um ano, né? Exato. Aí não está mantido para venda, mas se você tem uma produção que dura mais, então seu balanço realmente não é. Exato, como o Alex falou, se ele está lá em produto em elaboração e ele vai demorar 3 anos para ficar pronto, então o seu circulante vai ser de 3 anos. Consequentemente, você não tem estoque no longo prazo. Tá? Agora, só para falar para vocês, quanto tempo dura para produzir um uísque 21 anos? Fala aí, Regilson, para nós. Não sabe. Quanto? O Edu sabe até o nome do uísque, então ele sabe. Fala lá, Edu. Não, eu não sei, é porque esse uísque aí é mais caro e o cara lá levou na formatura. Por isso que eu sei que era Blue Label, que o cara ficou pagando o ano inteiro. Né?
Só que é o seguinte, esse uísque não demora 21 anos, o uísque fica pronto na hora. Sabia, Alex? Sabido? Por quê, pessoal? Esses uísques... É tipo Tang o negócio, meu? Ele entra na produção normal. O que é, ele é envelhecido artificialmente, ele não fica efetivamente lá envelhecendo 21 anos. Não sei se vocês sabiam disso. Então é envelhecido. Você pega o uísque, por exemplo, como é que eu falei lá? O Johnny Walker? Não, Johnny Walker não. Qual que é o... Puxa, eu esqueci lá. Aquele que é pretinho. Acabei de falar, foi o primeiro que eu falei. Chivas Jack e Ballantines. Então, por exemplo, esses que são eles envelhecem, eu não sei se é o malte, pessoal, ou o blend, eu não sei muito bem. Eles envelhecem uma das matérias-primas artificialmente. E aí eles falam que o uísque foi envelhecido tanto tempo. Ele não fica lá na garrafa envelhecendo. Embora, no caso... Foi 21 minutos. Oi? Foi 21 minutos. Às vezes foi 21 minutos e não 21 anos. Né? Às vezes, eu falei o Jack Daniel, né? O Jack Daniel, ele é envelhecido 7 anos, mas tenho certeza que ele não fica lá no barril 7 anos. Quer dizer, eu acho, pode até ser que ele fique lá 7 anos. Não estou dizendo que não tenha produção nesse sentido. Mas, por exemplo, você vai fazer uma cachaça, a cachaça ela é feita rápida, ela não demora tudo isso para ser produzida. O vinho, ele pode demorar um pouco mais, ele vai ficar um tempo lá para curtir, mas não exatamente tanto tempo. Agora, você tem produções, pessoal, quando eu fui, para quem já foi lá no Chile, eu já fui lá no, como é que chama? Na Conte Toro, não sei se alguém já foi lá. Quem já foi lá na Conte Toro, quando você vai fazer a visita lá no Chile, você vai lá na vinícola, né? Aí ele vai te mostrar onde tem o vinho Casileiro del Diablo. Conheces? El Casileiro del Diablo? Bom, esse vinho, pessoal, eu gosto bastante desse vinho. Aliás, tomei na Páscoa, inclusive. Aí eles vão falar, pô, mas o cara é cristão e toma. Enfim, né? Lá, então, ó, foi na Undurraga, né? Esse do Casileiro, o pessoal, é assim. Quando você vai lá na vinícola, ele chama Casileiro del Diablo porque o que acontece? Teve uma época que eles estavam percebendo que esses vinhos estavam sendo roubados, os funcionários estavam roubando. Isso lá há bastante tempo atrás. Então, os donos da vinha lá, da produção, eles começaram a soltar uma história que aquele vinho, que eles ouviam sons à noite, não sei o que o diabo, né? Então ele ia lá e a pessoa ia ficar presa com o diabo se tomasse aquele vinho, não sei o que. Tinha uma história mais ou menos parecida. Por isso que ele chama Casileiro do Diabo, né? E aí as pessoas pararam de roubar o vinho. E quando você vai lá, tem ainda vinhos lá, ele fica lá no subsolo, tem que estar numa temperatura baixa, que ainda tem vinhos desde a época que começou a produção. Se tá bom, eu não sei. Se dá para beber, eu não sei. Tá? Mas o cara falou que dava. Quando eu fui lá, o cara falou, isso ainda dá até para beber e tal. Então, imagina um valor de um vinho desses. Tá? Mas se você tem uma produção neste sentido, não é que você teria estoque de longo prazo. Tá? É tipo a história da manga com leite. As pessoas, quando eu era criança, minha avó falava, você não pode chupar manga e tomar leite, porque senão você vai morrer. Né? Vocês lembram dessa história aí? Quem ouviu isso aí? Eu deixei de fazer isso por um bom tempo. Né? Aí hoje você vai na padaria e pede um suco de manga com leite. Vocês sabem de onde vem essa história também, né? Essa história vem justamente dos escravos que queriam tomar leite e eles, os donos de... Ah lá, tá vendo? A Darlene falou que o pai dela fala até hoje. Na verdade, isso vem dos escravos que queriam tomar leite de vaca nas fazendas e a manga era disponível, porque estava lá no pé. Então, para não consumir muito leite, soltou-se essa história na época, dizendo que se você tomasse os dois, você morreria. Tem um monte de histórias, pessoal, igual a feijoada, tá? Eu vi recentemente, as pessoas falam que a feijoada veio da África pelos escravos, que era basicamente feito com o resto de comida, assim, o que sobrava. Mentira, não é nada disso, tá? A feijoada é um prato que, tudo bem, ela vem da África, mas ela foi feita, para nós no Brasil, veio de Portugal e não era nada feito com o resto de comida de escravo. Isso aí é mito, tá? Ô, professor, já tinha uma feijoada na França. Se você assistiu o programa lá, Guia Politicamente Incorreto... Foi lá que eu vi isso daí, foi lá que eu vi. Você esquece o Brasil, meu. Exatamente, foi exatamente nesse programa que eu vi. Eu não sei se você... Eu tenho quase todos os livros desses caras aí, do Politicamente Correto. Não entendi, Alex.
Eu tenho umas coleção desse livro aí do Guia do Politicamente Então, Correto. cara, os caras falam algumas coisas que é impressionante. Tem algumas coisas que falam, por exemplo, da escravidão, né? Pô, os caras falam como é que chama lá? Não é Zumbi dos Palmares? Acho que é. Não. É Zumbi dos Palmares. Não é. Qual que é aquele líder dos escravos? O Zumbi, É o Zumbi 1600 mesmo, né? 1630, mais ou menos. Isso. Então, o pessoal, hoje em dia, para você ver, né? Muita gente fala assim, puxa, o cara, ele é um líder dos negros, tal, não sei o quê. A gente tem pessoas aí na sala, né? Mas assim, quando você vai ver a história, cara, você vê que o cara era sanguinário, ele tinha mais de 100 escravos, ele tinha lá o quilombo, não era só para refugiar os caras, não, era para manter o cara também como escravo, uma série de coisas. Então, né? O professor, só um comentário rápido aí desse programa, tem um episódio que o cara fala do Lampião e um historiador lá meio que insinua que o Lampião era gay, junto com o soldado dele lá, Luiz Pedro, lá, cangaceiro. Aí na sequência vai a neta dele, mano, a bicha pega ar lá, hein, meu. Tem um museu, né? A neta dele tem um museu lá. Isso, né? Aí dizem que ele era gay, né? O Lampião. Eu não acredito nisso, né? Eu não acredito nisso. Mas, enfim, porque tem um monte de coisa. Quando a gente pega, por esse caso da feijoada, o caso de a gente achar que, não, os portugueses chegaram aqui no Brasil e eles fizeram trocas ali de espelhinho, né, de coisinhas simples com os índios, tal, aqui no Brasil. Balela, pessoal, isso é tudo mentira. Os caras chegaram aqui, as tribos indígenas aqui no Brasil eram muito violentas, uma queriam dominar as outras, e os índios se aliaram com os portugueses, porque os portugueses tinham armas. Então, quando eles faziam esse alinhamento, eles queriam as armas dos portugueses para matar as outras tribos, dizimar as outras tribos. Então, não tem essa de, não, porque os caras chegaram, sabe? Trocaram ali, sabe aquela coisa de presente? Não tinha nada disso. Os caras queriam arma mesmo porque se aliaram contra os inimigos. Bom, enfim, isso aí são outras histórias, né? É muito interessante. Ô, professor, deixa eu tirar uma dúvida. Aí, se eu alongar como é que fala? O circuito aí da minha empresa, e ele não tiver o ciclo produtivo, e meu ciclo produtivo tiver 3 anos, por exemplo. Então, o meu curto prazo vai ser de 3 anos. Isso é só para o estoque, ou eu pego um empréstimo lá, e aí ele não. Também... Os 3 primeiros. Aí eu tenho que discriminar em nota explicativa? Sim. Lá no CPC 26, se você lembrar, a gente discutiu bastante isso, que é assim. Por exemplo, quando você tem o seu produto entre produzir, comprar e vender, o seu ciclo operacional, tá? Esse seu ciclo operacional, ele vai chegar a 3 anos, todos os circulantes serão considerados 3 anos, sejam ativos ou sejam passivos. Então, você pegou um empréstimo, por exemplo, vamos supor, você pegou de 24 parcelas, vai ser 100% circulante. Você pegou 36 parcelas, vai ser 100% circulante. Então, tudo que digamos, que você classifica como circulante ou não circulante, tem que seguir o mesmo procedimento. Tá? Entendi. Todo o meu balanço vira 3 anos. Exatamente. Lógico que isso você tem que colocar em nota explicativa. Tem que colocar em nota explicativa. Tá? Top. Tudo bem, pessoal, até aí, não? Dúvidas? Certezas? Então, vamos lá. Para a gente não desviar muito do assunto. Vocês estão me desviando do assunto aí, hein? Mas, pessoal, mas só um comentário. Esse programa, eu acho que é no History que passa, não sei se tem, mas na internet provavelmente tem. Assistam esse programa Politicamente Incorreto, que é muito legal. Eles desmistificam historicamente muita coisa que a gente acha que aconteceu, tal, não sei o quê, e os caras provam que não tem nada a ver, né? Os caras mostram que o negócio... Professor, tem o do Peninha também, né? Que é o canal Buenas Ideias. Excelente. Depois passa para mim esse daí para eu dar uma olhadinha. É bem interessante isso daí. Eu gosto de ver os dois viés. Eu gosto de ver o cara que fala que é de esquerda e o cara que é mais de centro e de direita. Eu vejo os dois. Eu acho. Tem os dois e aí é interessante. Você consegue ter uma visão mais ampla, formar uma opinião melhor. Eu gosto disso daí também. Esse aí eu não conheço. Esse aí, Alex, está falando.
né? Muito bom. Mas depois você passa para mim aí no WhatsApp aí para eu ver. Bom, aqui a gente entra então nas definições, pessoal, tá? Então, primeiro conceito aqui que a gente tem é o chamado valor realizável líquido, tá? Então, gente, a gente não sei, a gente não falou de impairment ainda, né? O valor realizável líquido, ó, é o preço de venda estimado, é o valor que você vai vender, é a sua estimativa de venda, ó, ele fala ó, no curso normal dos negócios, tá? Ou seja, é o preço que você vai estimar. Como a Márcia falou, eu vou prestar um serviço, então vou pegar todos os custos. A Lilian também falou, eu vou fazer um orçamento, vou chegar no meu preço de venda. Então esse é o valor realizável, tá? O seu preço de venda é o valor realizável. O valor realizável líquido, ó, é o preço de venda que você estimou, deduzido dos custos estimados para a sua conclusão, caso o produto ainda esteja em elaboração. Então, se ele ainda está no estoque de produtos em elaboração, então você tem que diminuir esses custos estimados e gastos estimados para se concretizar a venda. Então, quando você faz a venda, aquilo que for necessário para que você venda, né, ele vai ser o seu... ele vai compor o seu valor realizável líquido, tá? Valor realizável líquido. Gente, isso aqui é muito importante, saber o que é valor realizável líquido, porque vocês vão perceber que a gente registra o estoque pelo custo de aquisição. Nós vamos falar o que é custo de aquisição aí na sequência, pelo custo de aquisição. Mas no fechamento, tá? Então, por exemplo, eu preciso colocar lá na data do meu balanço, eu vou colocar no valor do meu estoque o meu custo de aquisição ou valor realizável líquido dos dois, o menor. Então, não é o valor que você pagou no estoque que ele fica até o final. Sabiam disso aí? Não. Nós vamos falar um detalhe um pouquinho mais para frente, mas é assim que a gente tem que considerar o valor do estoque. Na aquisição é o custo de aquisição e a cada fechamento eu preciso avaliar o valor realizável líquido e aí eu preciso ver dos dois o menor. Se o meu valor realizável é menor do que o meu valor de estoque, o custo de aquisição, então eu tenho que reconhecer uma perda no estoque, tá? Vamos lá, peraí. Né? Então a gente tem aqui o seguinte, ó, continuando aí. Então, olha lá. E aí esse é o valor realizável líquido. Preço de venda menos os gastos estimados para você acabar de produzir e os necessários para concretizar a venda. Esse é um item. O valor justo, que a gente já falou bastante também. Tá, ó. Por que ele fala valor justo? Porque tem determinados estoques, como a gente já viu aí, que a gente mede ou mensura a valor justo. Então, o valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo, ou seja, eu tenho um estoque, estou vendendo, o valor que eu vou receber, aquilo que eu quero é o meu valor justo pela venda. Ou que seria pago pela transferência de um passivo. Bom, gente, em uma transação não forçada, entre participantes do mercado, na data da mensuração. Outro dia eu recebi de um aluno da graduação o que o Eduardo falou, ó, competência, valor justo e valor realizável, até colocaria valor realizável, a gente tem praticamente tudo. Todos os CPCs, todas as normas, a gente tem que levar em consideração competência e valor justo, praticamente. Então, valor justo é o valor que eu receberia, que eu estou disposto a receber pela venda de um produto, e aí ele fala pela troca de um passivo. Né? Eu recebi recentemente um comentário de um aluno da graduação perguntando, falou assim, professor, quando o senhor dá o conceito de valor justo, quando o senhor fala do recebimento da venda, eu entendo, mas quando o senhor fala troca do passivo, eu não consigo entender, eu não consigo pegar nenhum exemplo aí, né? Ó, essa partezinha aqui, ó, né? Ele fala aqui, ó, ou que seria pago, né? Um ativo que seria pago pela transferência, ele fala aqui, opa, deixa eu voltar aqui, fala aqui, ó, pela transferência, ai meu Deus, é difícil escrever esse negócio aqui, ó, pela transferência de um passivo. O que seria essa transferência de um passivo, pessoal? Alguém teria algum exemplo aí para a gente entender isso? O que eu disse a ele foi o seguinte, bom, como é que você transfere um passivo? Ou como que a gente tem o valor justo num passivo? Um exemplo aqui, para ficar claro, é assim. Imagina que você tem um determinado empréstimo no banco, tá? Você tem ali o valor contratual e você tem a taxa de juros que está pactuada ali no seu contrato. Então, quando você fala assim, não, eu vou ligar lá no banco, você está devendo lá, fala assim, não, eu vou quitar isso aqui. Então, o que o banco faz? Você vai quitar? Beleza.
Ele vai pegar o valor do empréstimo que falta para você pagar e traz a valor presente. Ele vai descontar a que taxa? A taxa no contrato. E basicamente ele vai fazer... É interessante, né? Porque quando ele calcula o empréstimo, ele calcula pela taxa efetiva. Quando ele traz a valor presente, ele traz pela taxa nominal, a taxa que está no contrato. Então, por isso que você sempre paga mais do que deveria. Bom, então ele traz a valor presente pela taxa e fala, ó, o valor isso aqui é hoje. Vamos supor que você está devendo 20 mil e ele traga valor presente e dá 12 mil. Então, se você pagar hoje é 12 mil reais. Isso aí, pessoal, veja, eu tenho o meu valor futuro, que é os 12 mil, o meu valor presente, que é 12 mil. Pergunto, 12 mil é valor justo ou não? O que vocês acham? Ó, se eu aceitar pagar os 12 mil, a princípio é valor justo. Embora ele seja o valor presente, nesse caso nós temos o valor justo sendo o mesmo que o valor presente. Transação não forçada, né? Exato, eu aceito. Agora, o cara chega para mim e fala assim, aí eu chego para o banco e falo, não, desculpa, esse dinheiro eu não tenho, eu tenho 8 mil. Então, valor futuro, 20, valor presente, 12, e você fala para o banco, ó, eu tenho 8 mil para te pagar, vamos negociar? Você aceita os 8 mil e a gente quita a dívida. Aí o banco fala, ó, perfeito, eu aceito. Então, o que acontece? Você está... os 8 mil seria o seu valor justo. Tá? Isso é valor justo, é o valor que você está disposto a pagar e a outra pessoa está disposta a aceitar. Professor, eu tenho como valor justo quando é de comum acordo. Isso. Quando de comum acordo a gente chega num valor que fica bom para os dois. É quando dá negócio. Isso. Eu te devo 5, o outro ali, eu tenho um ativo ali vale 6. Pô, então eu vou te dar meu ativo que vale 6 aqui, e estou te devendo 5, a gente mata essa dívida? Mata, então tá bom. Eu entendo, é aquele negócio que a gente costuma até fazer em família, com amigo. Tá bom, nem para mim, nem para você. É o famoso nem para mim, nem para você. Então, nesse caso, Alex, qual foi o valor justo da operação? Você tem um ativo que o cara é 6 mil reais e vocês acertam por 5. Qual o valor justo da operação? 6 ou 5? 5. 5. Porque você está disposto a receber 5 e a outra parte está disposta a pagar, ou seja, trocar o passivo, porque ela está trocando por um ativo, tá certo? Então você está renegociando. Esse é o valor justo. E aí, pessoal, para quem... Aí vai uma dica. Para quem quer ver bem o valor justo, assista aquele programa no History, o Trato Feito. Tá? Não sei se vocês já assistiram. O Trato Feito fica muito claro essa questão de valor justo, valor de mercado. Né? Ia falar, Janaína? Não, desculpa, foi sem querer. Não, se quiser falar, pode falar. Ó, quando você tem lá no programa Trato Feito, o cara leva um produto, o cara normalmente, quem vai vender o produto lá para a loja, ele faz a oferta inicial pelo valor de mercado. Aí o cara fala, não, isso aqui eu não vou pagar, eu vou ficar lá, ó, 10 mil dólares. Ah, não, isso aí eu não quero. Aí ele fala, vou chamar um especialista. Vamos no conceito aqui, ó. O cara lá, o Rick, ele fala, vou chamar um especialista, ó. É o preço que seria recebido pela venda de um ativo que seria pago pela transferência de um passivo. Você tem um ativo de um lado e um passivo do outro, certo? Ó, em uma transação não forçada. Como o Alex falou, eu quero vender e a outra pessoa quer comprar. Eu quero negociar de um lado e a outra pessoa quer negociar. Sem ser forçada. Forçada é quando você está fazendo por força de contrato, por força de lei. Tá? Então, gente, pagar imposto. Vocês vão ter que pagar o imposto de renda agora até o final do mês. É valor justo? Pagar imposto de forma geral é valor justo? É obrigatório. É forçado. Exato. Pagar não para tudo. Uma transação forçada. Você não está pagando porque você quer. É uma transação forçada. O nome já fala, né? É imposto. Exato, exatamente. E dá o dízimo na igreja, para quem é cristão aí. Olha só. Depende da igreja. Então, não depende da igreja, depende da pessoa. Sabe por que eu digo isso, Alex? Porque assim, é lógico, depende da igreja, porque tem igreja aí que está extorquindo as pessoas. De brinks. Oi? Tem algumas. De brinks. Tem algumas aí. Não, mas tem algumas aí que o pessoal. São as igrejas que pregam a chamada teoria. Como é que chama? Teologia da prosperidade. Isso, exatamente. São as igrejas neopentecostais. Mas assim, olha só.
Tem muita gente que tem questionado a questão do dízimo, só para você ver o que é valor justo. Porque tem gente aí que fica no TikTok, no YouTube aí falando assim, não, o dízimo não é mais obrigatório, porque você tinha o dízimo no Velho Testamento, era com o povo de Israel, e com a chegada de Cristo, com a nova aliança, não precisa dar dízimo. Beleza, tudo bem. As duas partes têm argumentos, quem é contra e quem é a favor. Mas veja só, se eu fizer uma oferta para a igreja dando 10% do que eu ganho, eu estou disposto a doar esse dinheiro, a dar esse dinheiro. A igreja está disposta a receber. Eu estou fazendo isso de maneira forçada? Se eu quero dar esse dinheiro, é uma operação forçada? Não. Eu dou aquilo que a gente costuma falar, eu dou aquilo que eu acho justo. Tá? Eu acho justo dar os 10% para a igreja. Tá? Alguns de vocês podem falar assim... Ô, professor, eu mudei meu dízimo lá, não estou mais dando dinheiro, não. Estou comprando tudo de cesta básica e distribuindo, porque eu não sei como está sendo administrado, então eu achei melhor eu mesmo administrar. Então, mas é o mesmo valor. Então, mas veja... Você está pagando dízimo lá no Velho Testamento. Eu sou Abraão, né, meu? Eu sou Velho Testamento, sou old school. Então, mas você tem que... Cuidado, hein? Você vai ser julgado pela lei, não pela graça, hein, rapaz? Exato. Mas o dízimo... Você também é cristão, né, Alex? Eu tenho um conhecimento mais ou menos aí. Então, mas qual é a primeira menção que a gente tem com relação ao dízimo? Vocês sabem, na Bíblia? Ixi, é lá atrás, lá com Moisés. Não. Lá atrás não. Abraão deu... Aqui ficou claro ali quando ele... tá. Você vai falar ele deu o dízimo para, acho que Abimeleque, acho que é isso, não sei se... Mas, o professor, mas uma coisa interessante, que depois o dízimo, ele se torna ele se torna um imposto, né? Sim. Que era uma forma de se sustentar a tribo que não trabalhava. Exato, que a tribo de Levi. Então, ele na essência, ele acaba sendo um imposto. Isso. Para os hebreus, né? Exato. Isso já na lei, isso já em Moisés. Exatamente. Mas a primeira menção, leiam lá, eu acho que é Abimeleque, eu não lembro, Melquisedeque, acho que é enfim, eu não lembro o nome, mas podem pesquisar que Abraão, ele despojou uma cidade lá, despojou uma determinada tribo, se não me engano, e o que ele ganhou, ele deu os 10% para, acho que é Abimeleque, se não me engano, né? O Melquisedeque, eu não me lembro o nome, não tô me lembrando aqui direitinho. Mas veja que isso é antes de Moisés. Mas vejam, olha o que o Alex está falando. Naquele momento, Abraão deu os 10%, porque não foi imposto. De Moisés para frente, isso está na lei. E aí você efetivamente dá, porque... Ele já tinha recebido, professor? Oi? Ele já tinha recebido ou ele doou depois que recebeu? Quem você está falando? Se não é ST. Substituição tributária. Na verdade, ou a FAQ, né? Ou a FAQ. Adiantamento para futuro aumento de capital, né? Exato. Então, mas assim, ele ganhou e depois ele deu, né? Foi depois. Então, aí nesse caso não seria substituição tributária. Mas depois o Alex tem razão, eu nunca tinha pensado isso. Porque depois é instituído na lei e por lei não passa a ser justo. Assim, não passa a ser considerado valor justo, porque você está dando porque está na lei e não porque você quer, né? Isso eu até vou usar até, viu, Alex? Quando eu for fazer alguma falar da palavra, eu vou usar, porque no Novo Testamento a gente tem algumas menções sobre o dízimo, mas eu dou o dízimo se eu quero, né? Não é assim? No Novo Testamento, né? E aí ali, veja só, a partir do Novo Testamento é valor justo, porque você dá aquilo que você acha que tem que dar. Eu acho que tem que ser os 10%, mas veja, porque eu acho justo. Agora, o Eduardo não acha justo. E aí, Edu, uma coisa que a gente tem que pensar é assim, você dá o dízimo, você pode até dar em dinheiro, tá? Se a outra parte não está administrando, não é um problema seu, é um problema de quem está administrando, certo? Então, acho que uma das passagens que fala de dízimo é de Onésimo, né? É o quê? Onésimo. Acho que é Onésimo que dava o dízimo no Novo Testamento, que ele era um gentil. Tem algumas passagens. Eu tô fazendo um estudo recentemente, na semana retrasada, eu tenho um grupo de alunos, pessoal, não sei se eu comentei com vocês, que eu falo da palavra, a gente fala uma vez por semana,
né? E eu falei sobre a Páscoa na semana passada, na semana retrasada, né? E até do ovo de Páscoa, a gente fala como é que surgiu o ovo de chocolate, né? Então, eu expliquei como é que surgiu, da onde vem a Páscoa e tal. E eu estou estudando um pouco sobre o dízimo, para falar sobre o dízimo, porque tem muita gente na internet falando besteira sobre isso. Então, voltando aqui à matéria. Então, hoje a gente poderia pensar no dízimo como valor justo, certo? Se eu quiser dar 10%, 15%, 5%, é aquilo que eu acho justo, né? Enfim, mas isso é uma discussão, digamos, teológica aí, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. O meu objetivo aqui é fazer uma analogia com o que é justo ou não. Você vê, o imposto não é justo, porque você não você está fazendo porque, vou usar as palavras aqui da norma, né? Ele fala assim, ó, ele diz aqui, ó, é uma transação não forçada. Então, se eu dou porque eu quero, é não forçada. Se eu pago por conta da lei, que é o caso de imposto, é uma transação forçada, tá? Você vai pagar como é que ele pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Como é que ele fala lá no imposto? Ele fala que é uma transação em moeda, né? Em moeda corrente. Isso. Só que aí ele fala ele usa um termo lá que significa obrigatório, né? Isso, é que ele chama compulsório. Compulsório, isso aí. Na verdade, o imposto é o pagamento compulsório, que tem que ser feito em moeda e que não tem destinação específica do Estado. O Estado destina para onde ele quiser. Isso o imposto. É não vinculado, né? Isso, não vinculado. Vocês sabem o que quer dizer não vinculado? Pessoal, às vezes a gente vê assim... eu já vi casos, por exemplo, de rua esburacada, aí as pessoas vão lá, eu vi uma foto uma vez na internet, uma rua esburacada, o cara foi lá e pintou em volta do buraco, todo de branco, assim, fez um contorno nos buracos na rua inteira. Nossa, a rua parecia um queijo suíço todo furado, assim, né? E aí o cara colocou assim uma plaquinha escrito, aonde está indo o nosso IPVA? Veja, primeiro, o IPVA vai para o Estado. Olha só como as pessoas confundem. O IPVA é um imposto do Estado, não é um imposto da prefeitura. Obrigação de pavimentar a rua e manter a rua é da prefeitura, não do Estado. Segundo, o imposto não tem destinação específica, não tem vinculação. O governo pode pegar o dinheiro do IPVA e colocar na saúde, se ele quiser. E aí é governo do Estado, não governo federal. Ele coloca na saúde. Ele pode combater o coronavírus, se ele quiser. Ele não está lá para fazer estrada ou rodovia. Por quê? Porque é não vinculado. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses conceitos que muita gente usa. Bom, ficou claro essa questão? É taxa, né? Taxa de contribuição é vinculado, né? Que é a CPMF, a taxa do lixo. Não. Quando é taxa, está escrito taxa. É que taxa ela tem um serviço, você paga para uso de serviço específico. Né? Exato. O imposto ele vai para Pode falar. Taxa ele vai para um serviço específico, para a utilização de um serviço específico. Taxa do lixo, está pagando para recolher o lixo. O imposto ele vai para o orçamento. Isso. Impostos, taxas e contribuições, né? Acho que as duas, contribuições e impostos, é não vinculado. Agora a taxa é vinculado. Não. Contribuição é vinculado. É vinculado? Porque, por exemplo, para que serve o PIS? Por que a gente paga PIS? O PIS, pessoal, é uma contribuição, não é um imposto, é uma contribuição. Chama Programa de Integração Social. É para distribuir renda. Então, aquele PIS que os mais pobres recebem é o PIS que as empresas pagam. O Fundo de Garantia, ele é o quê? É uma contribuição. Por que a gente tem o Fundo de Garantia? Tudo bem, você fala o dinheiro do cidadão. Não, mas se ele pedir a conta, ele perde o direito, ele vai receber isso lá na frente. O Fundo de Garantia tem uma das principais finalidades é fomentar a construção civil, porque é ali que a Caixa, desse recurso que ela financia uma boa parte aí da construção civil. Você pega, por exemplo, a COFINS. A COFINS é uma contribuição. Parte dela vai para a população ter acesso à saúde e parte dela vai para previdência privada, para previdência, né? Para ela pagar a aposentadoria para as pessoas lá na frente. A CPMF era para saúde também, né? Eles falavam que era. Por isso que quando era CPMF, eles chamavam Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Então, sempre que você tem uma contribuição, você tem uma destinação. O imposto não tem. E a taxa... Provisória de 30 anos. E os caras queriam voltar aí. Mas ficou claro o conceito aqui, pessoal, de uma transação não forçada? Né? Outra coisa, ele fala participantes do mercado. Só vou falar isso daí para a gente sair para tomar um cafezinho, tá? O que significa participantes do mercado, data de mensuração? Primeiro,
Data de mensuração é importante porque toda vez que eu vou mensurar o valor justo de um ativo, se for o caso de um estoque, eu preciso ter uma data, porque qualquer outra pessoa que depois for conferir aquele, como diria, aquele ativo, aquele valor, aquela metodologia usada, eu tenho que ter uma data para eu poder conferir. Tá? Então, o valor justo sempre tem que ter uma data. E aí ele fala conhecedores do mercado. Né? O que significa ser conhecedor do mercado? Você tem que conhecer o produto, o negócio que você está fazendo. Tá? Eu vou dar um exemplo até não sei se eu já dei esse exemplo aqui, mas o exemplo lá no history daquele programa O Trato Feito. Uma vez chegou uma senhora vendendo uma estatueta, uma estátua pequenininha assim, tá, pessoal? Aquela estátua, ela era, acho que, ela era meio dourada e tinha umas pedras verdes, tal, né? E a mulher chegou lá para o Rick e falou assim, eu achei muito legal esse episódio, tanto é que eu sempre uso como exemplo porque me marcou. Ele falou assim, ela falou, eu quero vender isso aqui. Eu falei, quanto a senhora quer? Falou, eu quero aqui $250, uma coisa assim, né? Porque eu não estou usando mais. Aí ele falou assim para ela, falou, olha, aqui nós somos justos. A senhora não conhece esse produto que a senhora tem na mão. Ela falou, não, essa estatueta eu ganhei, eu comprei, sei lá. Ele falou assim, aí veja só, isso significa que a mulher não era conhecedora ou não era participante do mercado. Na prática é isso que quer dizer, tá? Então ele falou assim, vou explicar para a senhora. Aí ele pega e ele detalha a origem, o que significava aquela estátua, tá? Ele fala tudo para a mulher falou assim, nossa, eu não sabia disso. Falou, e aqui nós somos justos, eu vou pagar o valor justo para a senhora. Ele falou desse jeito, por isso que me marcou. Eu vou pagar para a senhora $25 mil. A mulher quase caiu de costa, tá certo? Ela queria 250, saiu de lá com 25 mil. E veja, esse é o valor justo que eles estão negociando. Porque o valor de mercado, se ele pagou 25, é porque deveria ser 30, 35. Entende? Não sei se ficou claro quando a gente fala conhecedor de mercado. Se a gente pegar aqui, vou pegar aqui como exemplo o nosso amigo. Vou pegar aqui, quer ver? Regilson, você que está começando hoje aí. Não, o Regilson não. Vou pegar aqui a Lilian. Lilian, você pedala? Você anda de bicicleta? Eu tenho uma bicicleta para vender para você, Lilian, por R$10 mil. Você compra ou não? Não. Por que não? Porque é difícil andar de bicicleta. Tá bom. A Daiane compra. Daiane Mourão. Exato, por isso que eu dei... Eu não compro não, mas meu namorado compra. Olha lá, tá vendo? É muito mais. A bicicleta do meu namorado vale mais do que o carro dele, como um exemplo. Exato. E é assim mesmo, pessoal. Eu fui ciclista há muito tempo, né? Eu já falei isso para a Daiane. Eu fui ciclista há muito tempo. E realmente, você tem bicicletas, pessoal, que, sabe, vale uma fortuna. Porque você tem bicicletas que são fibra de carbono, não tem solda, não quebra, é super leve, né? Então você tem bicicletas que valem R$10 mil. Agora, veja, a Lilian falou, não, eu não pago, porque ela não é conhecedora do negócio. A Daiane, embora seja conhecedora, ela conhece bicicleta, sabe, porque o namorado dela pedala, ela também pedala, só que ela não acha justo. Mas o namorado dela acha justo e conhece. Então ele pagaria R$10 mil numa bicicleta. Tá? Se eu tivesse competindo, eu até pagaria. Hoje não mais, porque hoje eu não acho justo, porque eu não pedalo mais como eu pedalava antigamente. É a mesma coisa um iPhone, né? Tem gente, pessoal, que acha justo pagar R$12 mil num aparelho telefônico, tá? Agora, você pode falar assim... Sem carregador. E sem carregador, exatamente. Mas tem gente que acha justo. Então, para essa pessoa pagar R$12 mil num aparelho sem carregador, é ótimo. Eu não pago. Por quê? Porque eu conheço o celular. Eu tenho um Xiaomi que eu paguei aqui R$1.800 e ele é praticamente equivalente ao iPhone. Eu falo, eu recebo ligação, mando as minhas mensagens, né? Manda nudes. O pessoal hoje compra celular, paga R$20 mil para ficar mandando nudes por aí, né? Enfim. E ficar fazendo vídeo do TikTok. Então, pessoal, tem gente que acha justo. Esse é o conceito de valor justo. Entenderam, pessoal? Ficou claro que é valor justo ou não? Sim. Ficou claro, Regilson? Sim, ficou claro. Muito bom. Darlene? Márcia? Fabiano? Legal, pessoal. Então vamos fazer o seguinte, 10 horas.
Vamos parar aí por uns 20 minutinhos para tomar o café, tá bom? Então, 10h20 a gente volta, tá? Eu vou parar aqui a gravação e usem o mesmo link, tá? Então, por exemplo, quem está começando aí o Regilson, você pode entrar no mesmo link, tá bom? Então, vamos tomar um cafezinho, 10h20 a gente está de volta, beleza, pessoal?